Muito boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um podcast da Alvesp, né, Alcides? É isso aí, presidente. Certo. Sindialto e Alvesp. Hoje temos aqui uma presença ilustre. Nosso presidente, CEO da BID. Então vamos fazer um podcast aqui diferente para a gente conseguir tirar as dúvidas que todo mundo tem sobre carro elétrico. E a gente, como presidente da associação e do sindicato, o Alcides aqui como diretor, nós estamos nos 300 grupos de WhatsApp, Valdir. E as perguntas são de fio a pavio, sobre todas as dúvidas possíveis que você pode imaginar, principalmente na parte de seminovo, quando esse carro elétrico fica seminovo. Bom, mas antes disso, já vou pedir aqui para você seguir o canal da Alvesp e já dizer que a gente tem o nosso segundo Summit Automotive, que será realizado dia 24 de abril. No dia 24 de abril, você que é lojista de automóvel está convidado. Com certeza a gente vai arrastar o Baldi para lá para fazer a abertura do nosso evento, a solenidade. Vamos levar o Tarcísio, não vamos? Se Deus quiser. A fé é essa, a fé é grande. Mas enfim, vai ser o segundo evento da nossa associação e a gente prima aqui por melhorias no setor. Agora temos o Renave, um monte de assunto. Mas vamos focar aqui no elétrico, certo? Baldi, por favor. Faça Muito as honras obrigado. da casa aqui. Obrigado pela presença. Obrigado a você, presidente. Obrigado, Alcides. Bom demais estar aqui com vocês. Sempre fiz muita questão, desde o início, quando nós nos conhecemos, de poder aproximar, poder esclarecer, poder conversar. Porque, sem dúvida alguma, a vinda da BYD não é só uma marca, mas ela é e representa dois novos segmentos, carros híbridos e carros elétricos, e que sem qualquer avaliação mais profunda, vocês representam um setor que é fundamental para o sucesso, seja da marca ou seja desses segmentos para o futuro do Brasil. Baldi, já vou começar dando uma provocada, que eu vi umas notícias recentes de que a BYD está com números muito bons em referente à venda de carro nesse primeiro trimestre. Queria que você me dissesse como é que está isso. Presidente, nós estamos trabalhando e investindo bastante. Primeiro, nós começamos com uma rede de concessionários sólida, robusta, cada um na sua região, cada qual no seu estado, buscando sempre grupos fortes para que a gente pudesse ter, no momento ao qual o consumidor não conhece a marca, ele pelo menos terá a referência local daquele grupo concessionário ao qual ele tem uma relação de longa data. Então, começamos no Brasil, estivemos estimulando esse investimento pelos 27 estados, tivemos um êxito enorme, temos uma rede muito forte, grupos empresariais concessionários bastante fortes, cada qual no seu estado, em todas as regiões do Brasil. Fizemos também um plano de localização, investindo para que a gente pudesse ter um estoque, dando a segurança para o nosso concessionário que, se vendêssemos, teríamos o produto para entregar. Fizemos uma apresentação, uma introdução de marketing também robusta, para mostrar o que nós temos de melhor, o nosso produto. O que a BYD tem de melhor é o nosso produto. Esse é o melhor marketing que a gente possa fazer. Mas ainda para dar mais solidez, mais robustez, nós investimos muito forte para que a gente pudesse inaugurar esse segmento de elétrico, que eu quero aqui com toda humildade dizer que ele não existia antes da vinda da BYD. E poder estimular a discussão do carro híbrido, que era muito tímida, para que a gente pudesse de fato ter essa discussão colocada no meio da sociedade quando do comprador ou da compradora desejasse comprar um carro 0 km. E ainda quando a gente vem a poder dialogar com vocês, a poder falar com aqueles que são legítimos representantes, de centenas, de milhares de lojas que vendem e revendem carros por todo o estado de São Paulo e assim representando por todo o Brasil, é para que a gente pudesse dar segurança. A BYD veio para ser sólida, investe numa fábrica, tem um programa de recompra sólido para que a gente possa ter essa fidelização da marca. Sabemos que a primeira compra pode ser por emoção, sabemos que a primeira compra pode ser pela conquista de um early adopter, aquele que adota a tecnologia de modo ainda cedo, mas que é o nosso desejo, que nós consigamos ter a fidelização dos nossos clientes, que nós consigamos ter essa rede de lojistas, de revendedores, muito cientes de que nós queremos estar próximos para poder dar uma reavaliação de garantia, revalidando e dando prazos maiores para aqueles carros. Vou pegar você nessa parte aí. Parte aí. Tô vendo a bola quicando então, aqui. Vamos lá. Deixa eu te perguntar. Uma das grandes dúvidas do nosso setor, como você bem disse, que é o que exatamente a gente pensa. O primeiro cliente de um carro elétrico, ele é um perfil de um cliente. Então, para nós, a nossa visão
É um consumidor que se prepara para ter. Eu tenho um carro elétrico. Me dou bem com ele. Mas eu me preparei. Então, eu tenho lá na minha empresa, eu tenho um carregador. E tem na sua casa? Não, então, na minha casa eu não tenho, prédio mais antigo, não deixam colocar ainda. Mas eu tenho na empresa, nas duas empresas. Então, de manhã eu vou para uma empresa, carrego, até por capricho, porque ele dura um pouco mais. Na volta, chego na loja de carro, deixo carregando. Então, eu me programei para ter o carro blindado, o carro elétrico. O grande senão nosso é o segundo e o terceiro dono. Esse é o nosso grande senão para o carro elétrico. E tenho certeza que vocês fizeram estudo, vocês têm já uma ideia em relação a isso, que também entra na parte da garantia que você estava falando. Queria que você me falasse qual é a visão da BYD em relação ao segundo ou terceiro dono de um carro elétrico e híbrido. Presidente, quando você fala com os nossos clientes, que aqui sim eu quero compartilhar, quais são as maiores dúvidas deles quando vão comprar um carro seminovo, um carro usado? O custo de manutenção desse carro. E aí quando você que tem já a tecnologia adotada no seu dia a dia, você percebe no seu bolso a diferença do custo de manutenção de um carro a combustão comparado ao custo de manutenção de um carro elétrico, ele é muito grande, ainda que nós não estamos incluindo a questão da gasolina versus a eletricidade. Estou falando de manutenção, Sim. Algo em torno de 90%. Você imagine só, ao passar do tempo, nós estejamos do segundo, terceiro, quarto proprietário daquele carro, e o custo de manutenção ser o mesmo, a diferença é muito grande. Quando as pessoas tiverem ainda a experiência e a relação da experiência efetiva com o carro elétrico e sabendo que aquilo no bolso delas, porque não tem como, só temos duas formas de a gente alcançar o consumidor, ou na razão ou na emoção. Quer dizer, como eu disse aqui, repito, a primeira compra pode ser pela emoção, a segunda compra será pela razão. Qual é a razão que levou aquele consumidor a continuar na marca, a continuar naquele modelo? E qual é a razão que levará estes consumidores de um carro elétrico seminovo a decidir de fato a comprá-lo? O custo de manutenção, ele é 90% menor. Então você imagine só, um carro a combustão com 8, 10, 12 anos de vida útil já de utilização, você tem um custo elevadíssimo de manutenção. A gente sabe disso, todos nós já tivemos carros usados a combustão, né, com 8, 10 anos de uso. E quanto custa isso no bolso? Qual o consumo de combustível? A bateria, aqui para poder colocar as pessoas cientes, quanto mais o tempo passa, mais ela tem uma capacidade de armazenamento. Ela tem uma curva, né, de descida logo no início da sua utilização, então quer dizer, ela cai a performance 1, 2%, depois ela sobe, né, trazendo aí para 99%, quase 100% novamente, e depois ela tem uma curva, né, de estabilização da sua performance de vida impressionante, com até 30 anos de duração. Quer dizer, quando a BYD dá 8 anos de garantia, as pessoas muitas vezes têm dúvida, mas a bateria dura os 8 anos e pós os 8 anos. Então ela dura até 30 anos. 100% desses componentes de uma bateria, eles são reutilizáveis ou são recicláveis. Portanto, o compromisso com o meio ambiente ele é total, ele é integral. E as pessoas vão perceber isso com a utilização de até 5.000 ciclos. Imagine só, um ciclo de uma bateria, se nós avaliarmos um Dolphin Mini, que é o carro elétrico mais vendido do Brasil, que tem uma autonomia de até 340 quilômetros, façamos uma conta aí, mais ou menos arredondada. Se nós estejamos falando de 5.000 ciclos de uma bateria, nós falamos de um carro que vai durar em torno de 1.700.000 quilômetros de utilização. Você vai dirigir um BYD Dolphin Mini por 1.700.000 quilômetros. Imagine só, como é que o carro vai estar nos outros componentes, assim como qualquer outro carro? Nem caminhão dura tanto. Então, quer dizer, você não tem... A bateria tem uma vida útil muito longa, uma vida útil bastante tranquila para que as pessoas possam se tranquilizar. E quando o segundo, terceiro dono, o carro chegar com seus 8, 10 anos de vida útil, né, de utilização, ali no terceiro dono, ele vai ter, poxa, mas o custo de manutenção desse carro é 90% menor. Poxa, o custo de utilização do carro, dirigindo com eletricidade, que você carrega na sua empresa, eu carrego na minha casa, meu prédio tem 50 anos de vida e eles deixam colocar os carregadores. Não, vou mudar pra lá, é falta de consciência, mas é falta de consciência. Não existe hoje nenhuma regulamentação contrária à instalação de carregadores em subsolos de edifícios residenciais ou corporativos. Não existe. O Corpo de Bombeiros, ele está elaborando, sim, uma minuta para que ele possa, em todo o Brasil, criar normas para que possa, de modo seguro, termos os carregadores nos subsolos, sentido, né? Nos corporativos e nos residenciais. Mas hoje, quem quiser, assim como eu tenho, no meu prédio tem mais de 50 carregadores. Tem mais de 50 wallbox. Gente, um wallbox é menos que um ar-condicionado de 7.000 BTUs.
Então, que as pessoas, elas muitas vezes se confundem falta de informação por conta da falta de informação. Quer dizer, tem secadores aí de salões de beleza profissionais que tem mais carga de eletricidade do que um carregador wallbox. Então, quer sauna, né? Sauna residencial. Exatamente, com muito mais risco. E o que é esse risco? Ele decorre da falta de investimento numa instalação adequada e segura. Porque o carregador wallbox, ele é seguro. Nós tivemos incidências assim de casos envolvendo incêndio mínimas em todo o mundo, em todo o planeta. Quer dizer, essa regulamentação ela é clara em países como a Noruega, que tem mais de 90% da frota de carros elétricos. Assim ela é muito clara, como na China. Pode pegar fogo, já aconteceu, né? A incidência, o risco de carros a combustão é de 55 vezes maior de um carro a combustão. Eu acredito. Então, quer dizer, e nós fizemos testes com o Corpo de Bombeiros, respeitando para que a gente conseguisse esclarecer, para que colocasse fogo mesmo em um carro e percebesse que a bateria ela não é uma propulsionadora, não. Ela não tem, com todos os seus requisitos hoje, ela não ajuda a propagar o fogo, ela não ajuda a propagar o incêndio. Existiam conceitos, existiam tecnologias do passado que tem que ficar para trás, mas a gente vai com o tempo vencendo essas dúvidas, ultrapassando esses questionamentos, mas o que eu volto a falar, o carro usado elétrico, ele vai ser um grande sucesso, por duas razões. Pelo custo de manutenção, o cidadão que ele vai comprar um carro usado, ele está ali batalhando, labutando, trabalhando para poder comprar o seu carro. Ele não dá conta de comprar um carro zero. O Brasil tem um mercado de quase 16 milhões de carros usados. Então, quer dizer, versus a um mercado de 2,5 milhões de carros 0 quilômetro. 8 vezes maior quer dizer, do que o carro zero. Maior. É muito maior. Nós estamos falando aí de muitas vezes mais o carro usado. E quando você entender que esse carro elétrico, na sua vida, no seu dia a dia, você que está lutando, suando, trabalhando para sair da moto, sair do ônibus e ir para um carro, com custo de manutenção de 90% menor que o carro a gasolina e de um custo de utilização, a eletricidade na tua casa de 5 vezes menos, imagine só, o IBGE, ele divulga um dado oficial. O brasileiro de classe média gasta 17% da sua renda com combustível. Porque ele luta, ele labuta, ele sua para ter um carro na sua casa. Mas ele gasta 17% da renda familiar com combustível. Se ele o trocar por um carro elétrico, na eletricidade da sua casa, ele vai dividir isso por 5. Quer dizer, nós estamos falando de uma diferença muito grande. E quanto mais esse período passar, as pessoas vão adquirindo confiança, mais carros usados elétricos chegarão nas mãos de consumidores que vão ter essa experiência vivenciada, que hoje a gente fala um carro que tem 2, 3 anos aqui de utilização. Veja o BYD Dolphin, foi um sucesso. É um carro que ele veio revolucionar o mercado automobilístico de um modo geral, fazendo carros baixarem de preço 100, 80 mil reais em uma pancada só. Aí as pessoas não entendem essa discrepância do que é o mercado elétrico de luxo e o carro de carros elétricos, né, de pessoas normais. Nós viemos para criar realmente esse novo momento. O carro elétrico era carro de rico, presidente. Hoje é carro acessível para os brasileiros. A faixa infelizmente, não é acessível para todos. Mudou completamente. Mas ele é acessível para uma parcela muito maior da população quando Esse a gente fala de um mês carro eu vi elétrico. que a BYD lacrou 7 mil carros, né? 7.100 carros aproximadamente. 7.100. Dezembro, 10.096, é isso? 10.100 carros aproximadamente. 10.096. A frota circulante, quanto é, mais ou menos? Hoje falamos em torno de 130 mil carros. Já, 130 mil carros. Ou rodando seja, pelo Brasil. já tem, porque o carro zero é aquele que você tira da concessionária, né? Virou esquina, é usado. Então a gente já tem 130 mil carros seminovos da BYD no mercado. Rodando no Brasil. Não necessariamente que estejam à venda. Mas enfim, a frota circulante é muito grande. E quando nós hoje observamos o BYD Dolphin, que foi lançado em julho de 2023, no 1º de julho de 2023, nós colocamos no mercado, foi um sucesso, uma revolução, já quase 2 anos no mercado, e o preço de revenda dele cai na média com carro a combustão, nós vamos levando as pessoas a terem confiança. E o outra, seminovo como é? Esse carro já está com 200 mil quilômetros. Tem, e rodou em aplicativo e tudo mais. Carros, e zero BYD problema. Dolphin, com motorista de aplicativo com mais de 200 mil quilômetros. E que provaram, né, não são pessoas fazendo publicidade para a marca, sim, sim. E muito menos publicidade para qualquer um. É fato. Mas eles são experiências adotadas no seu dia a dia porque ajudaram a colocar mais dinheiro no bolso porque eles vivem do carro. Trocando pneu com 100 mil quilômetros, trocando pastilha de freio de carro com 130 mil quilômetros. Então, quer dizer, isso ajuda hoje a colocar mais renda para o motorista de aplicativo, para quem vive do carro como instrumento de trabalho. Mas tudo isso, né, Baldi? O homem é uma simpatia, uma enciclopédia, né? Não, Hein? Pelo amor de Deus. Né? Hein? Não dá. Baldi, mas olha só, tudo isso aí é um aculturamento. Esse é o nosso papel. O papel da montadora e o papel nosso como lojista que somos
e representante de entidade de classe, Mas, Alcides, levar essa informação. Vamos pensar há 20 anos atrás, Não existia podcast, Não Nada. existe, existia sem dúvida. rede. Zero. Quanto era mais desafiador a Não, gente falar total. de uma transição tão profunda que a gente vive hoje. A matriz energética, falar em renovação de matriz energética é uma coisa que é um tema, no mínimo, afetivo para todo mundo. Todo mundo quer contribuir da sua maneira. E tem os mitos, né? Enfim. De qualquer maneira, também... Mas imagine só, Sim. nós hoje estávamos mais cedo discutindo no escritório a possibilidade da gente fazer a questão do crédito carbono. Você imagine quando eu lançar no Brasil o crédito carbono para Pra quem colocar tem o no carro. bolso das pessoas comuns que têm um carro. Eu dirijo um BYD Dolphin Mini de 115.800 reais. Eu vou ter crédito, quanto que eu vou receber por mês? Quanto mais eu dirigir, mais eu vou ter um crédito revertido no meu benefício. E eu estou ajudando o planeta. Total. Eu estou ajudando a minha cidade, ajudando o meu país, ajudando o meu planeta, o qual eu vivo. Mas vamos lá, tudo que você está falando, inclusive o negócio da bateria, é a própria evolução do tema, né? Porque há pouco tempo, talvez a gente não falaria em bateria com 5.000 ciclos. Certamente. Tá certo? Então, imagine só, coincidentemente, hoje, a BYD lançou uma nova bateria com um novo sistema de recarga que faz uma recarga com até 1.000 kWh Eu de estava aqui para capacidade, perguntar isso. 400 km de autonomia em 5 minutos. 5 minutos. Impressionante. Agora, está tudo atrelado aqui nos pontos que você falou, né? Sobre rede, estoque, né? Porque todo esse tema que você está trazendo, né? Está muito explícito com a rede de concessionárias, com estoque de carro, né? E aí tem mitos, como o Marcelo está falando Agora aqui. queremos vocês, lojistas em todo o Brasil, queremos vocês. Vocês são fundamentais para a BYD ter sucesso. Sensacional, Valdir. Mas olha só, quantas concessionárias BYD tem no Brasil hoje? 163. 163. Isso tem de loja na Engenheiro Catanópolis, Na né? avenida. Na avenida, aqui né? tem. Na avenida, né? Aqui na avenida Sem tem. contar na Edgar Facó, né? Entendeu? Então, sensacional. E hoje tem aquela lenda, mas a BYD trouxe carro, tá sobrando carro no porto, eu trouxe carro. Explica esse negócio de carro. Chegou o navio semana passada. A gente não para de chegar Já navio. começamos a tomar porrada de novo, porque eles já Exatamente, chegaram mais Quer caros. dizer, que que nós... se não tem reclama e se tem reclama, não tô entendendo. Exatamente. Isso foi um grande mito colocado ano passado, especialmente por concorrentes, Sim. por pessoas que querem desestimular o crescimento das categorias. Como eu disse, nós somos responsáveis com toda a tranquilidade e responsabilidade pelo início de 2 categorias com força, híbridos e elétricos aqui no Brasil. E nós, por sermos esses os responsáveis, né, por esse início, né, de transição no setor automobilístico, que é muito querido, é uma paixão para nós. A gente tem um carro como uma paixão, um carro como um bem, como um ativo que a gente coloca no imposto de renda e que faz parte. A gente compra o carro pensando na revenda, gente. Olha que maluquice. Você não compra roupa, você não compra Esse é o paradigma TV, do nosso setor, entendeu? eletrodoméstico, você não compra O eletrodoméstico. cliente ele compra e já pergunta, mas esse carro daqui um ano quanto Quanto vai vai valer? valer? O brasileiro, eu sempre falo isso e vou repetir aqui. Carro para o americano é um meio de Meio condução. transporte. Bom, meio de transporte. Para o brasileiro é patrimônio. É o carro da família. Quando O alguém cara lava fala, o carro imagine, de domingo você e conhece coloca bem, numa capa. Lá nos Estados Unidos, alguém preocupa com o valor de carro usado? Esquece. O mercado Tem. de carro seminovo, ele É é leilão. inexistente. É leilão. Ele vai lá, entrega o carro dele, pega um carro zero e Tchau. paga a prestação lá do leasing dele e toca Cara, a ó, vida. aqui no Brasil tem diferença da Zona Sul para a Zona Norte. Você imagina a diferença de país. Eu tenho amigos concessionários da Zona Sul, que ele fala, Marcelo, o cliente vem aqui, ele larga o carro para nós. Então, por exemplo, eu vou comprar um BYD zero, tá lá um Song, quanto custou? 240 mil por aí? É isso? O Song Plus custa 244. 244 mil. Aí ele vai com o Song seminovo, 184. um 84 que é o... Não, o Song Plus eu gosto dele, acho legal. Aí o cara vai lá comprar um Song Plus. Ele para com o carro dele, pode ser um Volkswagen, um GM, enfim. Ele chega para você, dono do concessionário, o avaliador, quanto é o carro? Ah, 249. Quanto você paga no meu? O cara vai, o seu eu pago 100, exemplo. Ah, tá bom. A diferença então é 149? Ah, vou financiar, vou pagar à vista. Esse é o tipo de abordagem. Na Zona Norte, o cara chega, tudo bem, quanto você paga no meu? Então, primeiro ele te vende o dele, para depois ele comprar o seu. Então, tem diferença, cara, de região em São Paulo. Você imagina a diferença de estados, municípios e fora do país. Então, o Brasil, o que eu falo com isso é que é um caso à parte para automóvel. Eles valorizam demais, carro é patrimônio. É o carro da família. Junta, às vezes, a renda familiar para pagar o carro. Todo mundo Às usa. vezes, não, muitas vezes. Muitas vezes. Todo mundo usa. Então, É um grande... sinônimo de status, né, Exato. Marcelo? Grande Você paradigma mora num é esse. edifício, o cara fica assim, pô, ó a garagem do cara Ele lá. compra pra entrou mostrar um pro SUV, vizinho. hein? É.
Mas, Baldi, olha, por tudo que você está falando e pelo próprio crescimento exponencial da BYD, Mas não tem carro empilhado no porto, não temos estoque maluco, não temos estoque. Assim, tem carros que a gente não faz condição comercial há 4, 5 meses, porque, de fato, até a produção começar no Brasil, nós não temos estoque local. Essa é a grande Eu ia te verdade. perguntar, aí a planta da Bahia, como é que... As Qual a obras lá previsão? estão caminhando. Ao longo deste ano, 2025, nós vamos fabricar um carro BYD Made in Brasil. 25 ainda? Ainda. Que legal, Trabalhando muito por isso. que legal. Esse é o ponto. Duas coisas aqui, né? Peça. Tem peça? Temos hoje no estoque aqui no Brasil, nós levamos até uma rede de jornalistas, influenciadores lá em Cariacica, que é bem próximo ao porto, Sim. onde a gente faz o desembaraço da maior parte das nossas importações. Mais de 1 milhão de peças, de partes e componentes aqui no Cariacica Brasil. é Espírito Santo, né? Espírito sim. Santo. Então nós temos hoje, estamos abrindo uma rede, né, de centros de distribuição geolocalizados em cada uma das regiões do Brasil. Uma no norte, uma no nordeste, uma aqui no centro-oeste, uma no sudeste e uma no sul. Independente de estar em Cariacica, nós vamos abrir aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque nós entendemos que é muito necessário a gente adotar a política da BYD na China. Na China, você pede uma peça, ela obrigatoriamente tem que chegar em 24 horas no local encomendado. Não é só concessionário, não. Sim. Se você é lojista, você tem lá um BYD, quer comprar um acessório, quer comprar uma peça de reposição, na China, obrigatoriamente são 24 horas. A gente acredita que esse é o nosso foco. Se nós conseguiremos, dada a realidade logística das empresas de logística do Brasil, Sim. ainda não sei. Então, aqui Mas o hoje... nosso objetivo é buscar essa meta de quanto mais nós aproximarmos desse objetivo que a China hoje atua com a BYD. Tá, mas Hoje eu tô- curva A tem na concessionária, né? Então, Não, é obrigatório. Então, Tá. essa é exatamente a pergunta. Eu tô lá manobrando o carro. certo. Deu uma resinha, pum, quebrou a lanterna. Pra onde eu vou? Vou na concessionária BYD ou entro no site da BYD e compro a peça? Então, hoje, neste momento, Como é hoje? nós estamos com a concessionária, a rede Concessionária. concessionária, Entro na rede, e faz lá o pedido. ou vou pelo que, site, eu vou lá pra curvar, pessoalmente. ele é obrigado contratualmente a ter partes e peças no estoque lá Perfeito. para entrega imediata. Mas não tá tendo esse tipo de problema. Não, hoje, assim, foi muitos mitos que a gente tem que Não, de vencer. verdade eu não ouvi. Você chegou a Certo. ouvir algum? Então, assim, eu realmente não ouvi. muitos mitos. Agora, é claro que determinadas regiões do Brasil você tem um problema, porque É o uma concessionário- dificuldade maior de em logística. Marabá, ele Ah. não tem um estoque de parte e peça. Perfeito. Nós, hoje, a gente consegue vislumbrar tudo para a gente possa fazer todas as semanas um follow-up integral de qual é a nossa avaliação de partes e peças e de pós-venda. São duas coisas distintas. Para saber como é que a gente está de avaliação de venda e como é que a gente está de avaliação de venda e de pós-venda, para que a gente possa fazer essa autocrítica para identificar onde são os maiores desafios, aonde eles, concessionários, respeitam essa questão e, é claro, num prazo mais um médio prazo, certamente com um pátio circulante maior, né, com um volume de carros maior circulando pelo Brasil, nós faremos uma rede de partes e peças também fora das concessionárias. Então, assim, não há um projeto ainda específico, mas hoje nós temos peça suficiente para poder dar com toda tranquilidade para o Dolphin Mini, para o Dolphin, para o Song Plus, Song Pro. É claro que a gente tem, eu recebo muitas mensagens de pessoas pela minha rede social pedindo apoio em termos de pós-venda, de partes e peças em determinadas regiões. Aí outro dia eu recebi de uma senhora lá no Nordeste, não vou citar o estado para não citar o grupo concessionário, mas no Nordeste. Ela que teve uma colisão, a seguradora autorizou o reparo, mas o concessionário não tinha peça. E aí a atendente da concessionária disse a ela o seguinte: me desculpa, mas a montadora não tem a peça em estoque, então nós estamos aguardando. E aí quando ela me mandou a mensagem, a cópia do pedido, a cópia de tudo, eu fui atrás do nosso time de pós-venda para entender o que era. O concessionário não tinha peça, não tinha feito o pedido da peça, e por um manuseio de fluxo de caixa, ele evitava ali, então, ter essas peças no seu estoque. Aí, pedindo a peça, levava ali 11 dias, né, do momento do pedido para que ela chegasse até a sua concessionária, então, para poder fazer a manutenção e o reparo para aquela senhora. Então, assim, muitas vezes nós passamos por esse tipo de experiência. A BYD é uma empresa jovem, nova no Brasil, mas nós queremos ter um padrão de excelência de pós-venda, é o que eu falei. Nós queremos o nosso cliente no segundo, no terceiro, no quarto carro, para ele fidelizar na marca, porque o nosso produto é o melhor. Primeiro que sensacional essa experiência, né? Porra, A cliente fala com... Hein, mandar uma presidente. mensagem pro presidente. Hein, fala sério. Na época do Opala não tinha isso, né? Bom, então, isso reflete muito, porque na ponta, a ineficiência da operação leva o teu nome.
Esse é o ponto. Nós, Quando acerta, acerta, o e quando mundo erra, erra virtual com força. nos Né? permite estar em todo lado e todo tempo. Você tem que Sim. trabalhar 20 horas por dia, É. mas você está em todo lado todo tempo. Para que você consiga ter esses olhos e essa avaliação. Porque isso é muito bom. Porque a rede social, ela é um desafio muito grande. O mundo virtual, ele é um desafio muito grande. Mas ele dá a oportunidade da voz, né, das pessoas serem ouvidas, das pessoas serem enxergadas, das Sim. pessoas serem assistidas. E as grandes empresas, elas têm que ter ciência disso. Elas têm que estar atentas, conectadas, né, integralmente para poder entender. Eu preciso escutar o meu cliente, eu preciso escutar o meu cliente para saber o que ele precisa, o que ele está gritando, o que é o meu desafio, o que é o meu problema. Ou é claro que muitas vezes Falar pode em ser escutar elogio. o seu cliente, vamos falar de autonomia? Como é que está a autonomia dos carros? Tem lá um Song Plus, mandei blindar, que infelizmente tem essa prática aqui, né, em São Paulo, às vezes você tem que blindar um carro. Vou pegar o carro e vou daqui para Campos do Jordão. O que eu faço? Marcelo, Qual a hoje, dica? o carro híbrido hoje foi avaliado pelo Inmetro, lançou a tabela na semana passada, e é muito legal essa sua pergunta, porque quais foram os carros híbridos mais eficientes do Brasil? BYD. Nós ficamos em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Sabe por quê, Alcides? Por que não ficamos em quarto? Porque eram só 3 carros, 3 modelos sendo avaliados. A modéstia sempre perseguiu Mas ele. o produto nosso é excepcional. O primeiro carro, BYD King, até 44 km por litro. BYD Song Plus, segundo lugar, até 1.200 km de autonomia. Claro, Song você Plus? faz, exatamente, você faz a blindagem, você tem um aumento de Sim, peso, normal. que eu não sei Vai precisar gastar um qual pouco volume, mais. 200 ele quilos tem a um mais. ele tem um consumo aumentado. Mas se você avaliar, isso não é a minha fala, não é a fala da companhia, é um teste e uma tabela formal. Mas, ó, carreguei agora o híbrido, enchi o tanque de combustível e 100% de bateria. Vou daqui para Campos do Jordão, 200 km, 250 km. Tu vai voltar, ir e Eu voltar. subo a serra no elétrico. Então, você vai ir e voltar para Campos do Jordão umas 4 vezes, se você tiver um pé e respeito Sim, a não, 100 sinalização e km, as 120, velocidades. respeitando Sim. a... Mas assim, a bateria não vai acabar no meio da serra. Então, é que o Song Plus é um Que, carro que híbrido. esse é o mito, né? O Song Plus é um carro híbrido. Então, por exemplo, a nossa família Song, Song Pro, Song Plus e Song Premium, são 3 versões, 3 modelos que são carros híbridos plug-in. Sim. Você carrega a bateria, você tem o combustível, você tem a gasolina, que é também, né, passível de carregar a bateria no Sim. consumo do combustível. Você faz a configuração correta. Se você vai, vou para Campos do Jordão, vou subir a serra. Então, por exemplo, na subida eu quero ter uma preservação, vou aumentar o máximo, 70% na configuração lá no painel do display. Eu vou aumentar para 70% a reserva de bateria, para que você possa ter bateria para chegar até o seu destino, para que você consiga, no modo híbrido, ter a melhor performance Aí ele possível. entra mais o combustão, menos o híbrido e a bateria dura mais. A bateria dura até o seu destino. Volta de Campos do Jordão, você vai voltar carregando a bateria. Descendo a serra, você Sim. volta carregando a bateria, você volta no 100% elétrico, você vai chegar no pé da serra com a bateria com mais carga do que você quando saiu lá de Ou Campos. seja, é mito de que eu vou carregar a bateria aqui, vou chegar no meio da serra e vou estar com um carro de 1 tonelada e pouco, com 100 e poucos cavalos. É completamente. É mito. E olha só, quando nós falamos de um super híbrido, como nós classificamos o nosso carro híbrido, porque existe o híbrido convencional, Sim. que é aquele que tem a bateria que ajuda a redução do consumo, ajuda a redução da emissão de poluentes. diferente que foi do- o motivador de terem lançado os carros híbridos na Europa, para poderem ter os seus compromissos ambientais salvaguardados. A BYD não, ela só tem um super híbrido, que é um carro com tecnologia, com performance. Você não precisa fazer uma escolha, você tem os 2 melhores mundos do carro, a economia e a performance. Um Song Plus com 235 cavalos, assim como o King, um sedã ou um SUV com 235 cavalos. É o dobro da concorrência. Eu estou falando do dobro da concorrência em termos de performance, em termos de potência. E você tem a economia, porque eu estou falando para ti que você tem até 1.200 Isso os dois km de motores autonomia. aliados, né? Exatamente, Tá. o carro no modo híbrido combinado. Sim. Mas eu estou dizendo que você tem um dual mode intelligence, que é a tecnologia BYD que a gente chama de super híbrido, porque são a conjunção dos 2 melhores mundos. Ali no próprio A display, performance com a eu consigo economia. mudar, Você economizar mais, economizar menos, de acordo com a minha viagem, para ela durar mais no elétrico. não é economizar, é você deixar uma reserva de Sim, bateria de bateria. para que ela possa estar ali preservada, para que você consiga chegar ao seu destino. Vamos dizer que Campos do Jordão ainda são 200 e poucos É quilômetros. perto. Né? Mas eu tenho um amigo que foi no BYD Tank, é 100% elétrico, daqui para Campos do Jordão, subiu a serra, chegou lá com 12% de bateria. Falou assim, ó, fui tranquilo, fui sem medo,
andei de acordo com a sinalização, respeitando o limite de velocidade. Na volta, ele ficou impressionado. Ele falou assim, eu desci a serra com o carro 100% na bateria, e quando chegou lá no pé da serra, ela continuava com 100%, porque ele volta carregando a bateria. Sim. Então, quer dizer, o carro 100% elétrico, ainda assim, você pode ir para Campos do Jordão e voltar. No BYD Song, seja o Song Pro, seja o Song Plus, você vai com toda tranquilidade. Porque se você souber, como nós treinamos a nossa equipe de venda, a nossa equipe de pós-venda, configurar o carro na tela, você mesmo, para que você deixe a reserva de bateria adequada, vou para uma distância maior, 700 quilômetros, certo? Mais longe do que Campos do Jordão. E eu preciso de bateria para que eu possa ter performance do carro durante toda a jornada. Você configura, deixa o seu carro na reserva de bateria necessária para calcular, como você falou. Você vai ter o melhor dos dois mundos. Em vez de você ter um carro de 120 cavalos, você tem um carro de 235 cavalos. Em vez de você ter um carro com 650 km de autonomia, você tem um carro de até 1.200 km de autonomia. Então, é muito superior e é por isso que nós nominamos com toda a responsabilidade, qual foi comprovado pelo Inmetro. Não é um carro híbrido, é um carro super híbrido. Aqui, na verdade, também, esse negócio de viagem, também é outro mito, né? Porque a partir de um certo quilometragem, a maioria das pessoas pega o avião, né? Ninguém vai viajar. Claro, tem gente que viaja 2, 3 mil quilômetros, mas é minoria, né? Se você quiser sair de São Paulo a Brasília sem reabastecer, o nosso BYD Song Plus, que leva até o Brasília. Marcelo tem, ele vai levar sem reabastecer. Sim. Você vai direto, sem reabastecer o carro. Nós já fizemos testes e já fizemos exemplos de viagens com pessoas que testaram esse carro daqui até Brasília sem reabastecer. De qualquer maneira, pelo... São Paulo, Brasília, para as pessoas se situarem onde estamos. De distância. Bom, a parte técnica, realmente, você sabe tudo. Agora, eu gostaria que você pudesse nos ajudar exatamente nesse tema que envolve o nosso dia a dia, que são os carros usados. Pelos números que nós estamos falando aqui, o Marcelo comentou agora em fevereiro, e eu falei de dezembro, 130 mil carros na frota circulante. Eu vejo muito conteúdo seu, e nós estamos aqui exatamente para explicar para o nosso público do setor automotivo, os associados ao VESP. Baldi, está havendo já a troca do veículo, o veículo zero pelo usado? Porque o que a gente vê é que mais cedo ou mais tarde, pela quantidade de veículos, esses carros vão bater nas lojas. Certamente. Certo? Então, porque não tem como a própria rede, como você colocou aqui, tem 160 concessionárias, absorver 10 mil carros de venda num mês. Não tem como. Se o cara vai lá na concessionária trocar, nem ele recompra o que ele vendeu. É impossível. Não tem dinheiro e nem, enfim, não tem nem fluxo. Ok, eles vão para as lojas. E não é real. Só para ser realista, eles vão para a loja de carros seminovos. Beleza. O consumidor, até pelo próprio incremento que a BYD mudou esse espectro de valor de carro. Você comentou, os carros elétricos eram mais luxo, eram mais luxuosos, né? E ela trouxe para esse patamar... E trouxe um dificultor para nós, Alcides, porque quem comprou lá um Porsche Taycan, quem comprou um Audi e-tron no início, compraram carros de 800 a 1 milhão de reais. Pós-pandemia, com preços que estavam naquele momento extremamente inflacionados, e aí, pós esse momento, veio BYD lançando carros elétricos. Lançamos um U1 Plus, que é um SUV de 5 lugares, por 269 mil reais. Mas aí, quem detinha um Audi e-tron 100% elétrico, com autonomia menor do que o nosso, as pessoas, muitas, elas não entenderam. E aí, quando veio esse mercado de carros elétricos ainda maior, que a gente lançou o Seal, carro de performance extraordinário, um sedã esportivo maravilhoso, que compete com o Taycan. Compete com o Taycan na versão de entrada. Portanto, tem assim, 500 cavalos, né? Tem 530 cavalos. É animal. É um foguete com 520 km de autonomia. Portanto, assim, quando você começou a introduzir, a lançar outros modelos de carros elétricos, aí o que aconteceu? O disponível entre carros elétricos no mercado aumentou bastante. Portanto, as pessoas falam assim, mas poxa, por que eu vou precisar pagar 1 milhão de reais em tal carro, ou 800 mil reais em tal SUV? Não, se eu quero experimentar a experiência desse novo segmento, então demos a capacidade de acessibilidade, democratizamos esse acesso. E aí, é claro, houve uma transição. E nessa transição, os que adotaram de modo cedo, como chamamos de early adopters, esses sofreram. Porque se você falar, não, mas hoje um modelo desse, eu não vou nem citar a marca para não ser assim, mas eu comprei o carro por X, eu estou vendendo o carro por 3 vezes menos. Carro elétrico. Aí as pessoas generalizam. E aí os concorrentes, porque não tem produto para oferecer, para concorrer, para competir conosco, adoram fazer com que esse seja
o discurso, essa seja a narrativa. Não, o carro elétrico usado, ele desabou. O preço dele fez, assim, realmente um desabo, assim, tremendo. Agora, é claro, se você avaliar carro elétrico acima de R$300.000 e carro elétrico abaixo de R$300.000, você perceberá uma diferença monumental. Qual é a desvalorização depois de um ano de BYD Dolphin Mini? Qual é a desvalorização de 2 anos pós-lançamento do BYD Dolphin? Agora, qual é a desvalorização de um carro como esse, que eu citei de um SUV, Sim. que foi aqui colocado no mercado há 3, 4 anos, de R$800.000? É porque teu ticket já forçou isso, né? Que você trouxe o carro para outro patamar de preço. É uma realidade. É uma um outro realidade. consumidor. Indiscutivelmente é um outro Trouxe consumidor. acessibilidade ao tema, né? Exatamente. Quem quer comprar um Porsche, todo mundo quer, todo mundo sonha. Outro dia eu fiz um post numa rede social, a pessoa me criticou, porque você... Eu falei, amigo, eu vendo e acredito naquilo que eu vendo, BYD. Agora, nem por isso eu quero dizer à pessoa que não, você não ande mais de Porsche, você não anda mais de Ferrari, você não... Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Até Mas porque não é concorrente, né? Exatamente, é complementar. O que eu acredito é o que a gente precisa preocupar é com o planeta. Neutralidade de carbono. Se você emite carbono durante os seus dias de trabalho e você possa acabar com ele usando um carro elétrico, poxa, que maravilha. Nós vivemos numa cidade que hoje, aqui, por exemplo, como São Paulo, que é uma cidade que está entupida de carbono. São ônibus, são caminhões, são carros, são motos, são tudo. E o problema não é só ambiental, é respiratório, são outros Agora, eu vários. tenho 2 perguntas provocativas para você. Falam que para todo carro elétrico ou qualquer produto elétrico carregando na tomada, tem uma usina de carvão queimando na Europa. Então me fala o que é mito e o que é verdade sobre isso. De fato, o carro elétrico, por usar essa energia que nem sempre é renovável, que uma coisa é eu carregar o carro na tomada, certo? Outra coisa é a usina que está lá queimando carvão para gerar essa energia para carregar meu carro elétrico. Então, até que ponto isso realmente está caminhando para o sustentável? Nem estou dizendo do BYD, tá? Estou dizendo do... Até porque ele é uma matriz energética. Exatamente, a matriz energética em geral. Marcelo, é mito ou isso está acontecendo? Nós vivemos no Brasil. Quando tenta se colocar na cabeça dos brasileiros, que são mais de 220 milhões de brasileiros, essa questão de matriz elétrica para avaliação da introdução do carro elétrico, eu vou lhe dizer uma coisa. O Brasil tem de capacidade instalada de geração de eletricidade mais de 230 gigawatts instalado. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós consumimos de 230 gigawatts de capacidade instalada em torno de 92 gigawatts hora de toda essa capacidade. Se eu eletrificasse toda a frota de carros, de todo o circulante de automóveis brasileiros, eu eletrificasse 100%, nós temos eletricidade mais do que suficiente na capacidade instalada das matrizes elétricas brasileiras. E destas, 100% são de fontes limpas, Marcelo. 100% da eletricidade aqui produzida no Brasil, dessa capacidade instalada, são de fontes limpas. Ah, mas nós consumimos 6, 7% de capacidade de fontes elétricas que não são limpas. Por qual razão? Porque nos últimos 50 anos não se fez o planejamento de vida adequado, ao qual nós temos que acionar termoelétricas e fontes não renováveis, fontes poluentes, para determinados períodos. Saiba, você, aqueles que participam conosco neste momento, entre meio-dia e 16 horas, 80% da eletricidade que o Brasil todo consome é de fonte eólica, que são, para quem não conhece, aquelas torres, né, que a gente fala-se já em armazenar e estocar vento, né, porque isso vai ser um fato em pouco tempo. Deixa a Dilma te ouvir falar isso. Mas é um fato em pouco tempo, porque teremos baterias para armazenar, para estocar o vento dessa fonte eólica, que hoje é em torno de 12% a 13% da matriz elétrica brasileira. Temos 18% da matriz total a 20% de matriz que é fotovoltaica, que são os painéis solares. Então, entre meio-dia e 16 horas, todos os dias, Alcides e Marcelo, o consumo da nossa eletricidade em 80% são dessas duas matrizes, eólica e fotovoltaica. Aí, quando acontece às 18 horas, o sol se põe, nós perdemos a totalidade da produção elétrica fotovoltaica. Aí o que acontece? A BYD já tem na Califórnia, na cidade de Los Angeles, um projeto instalado em funcionamento com baterias que armazenam, que estocam essa eletricidade oriunda do fotovoltaico, que é dos painéis solares, para que ela possa ser acionada quando é o horário de pico. O sol se pôs, nós temos duas variáveis muito complexas. O sol se põe, a eletricidade para de ser gerada na fonte
fotovoltaica. E nós aumentamos o consumo, porque é o horário de pico. O horário que o brasileiro vai para casa, toma um banho, liga a TV, o ar-condicionado, Agora enfim, que a família está em casa. é né? o horário de que o consumo ele eleva e eleva para valer. E aí o que acontece? Nós temos que acionar essa fonte de matrizes que não são limpas e não são renováveis para suprir essa demanda, especialmente nas primeiras 2 horas, entre 17h30 e 19h30 20 horas. Por quê? Porque nós retornamos as turbinas hidrelétricas à sua potência máxima, ali entre 17 e 18 horas, para que ela possa suprir aquela demanda que vinha do painel solar e que não está vindo mais pelo que o sol se pôs. Então nós teremos, num médio prazo, não tenha dúvida, o Brasil já está fazendo essa pesquisa, baterias que vão armazenar eletricidade, que são oriundas de painéis solares ou de vento, estocar vento, que são da fonte eólica. E essa tecnologia ela vai ser fundamental, porque os Estados Unidos já faz, eu lhe falei, a BYD já tem esse projeto em funcionamento para 680 mil residências, são mais de 2 milhões de consumidores que utilizam baterias entre 4 horas, 16 e 22 horas, quer dizer, o horário de pico. Essas residências não utilizam o sistema convencional de geração, utilizam a eletricidade armazenada de painéis solares que vão para as baterias. E por qual é esse desafio? O quão necessário? Porque nós temos no Brasil mais de 30% de fontes como eólica e fotovoltaica, 20% da eólica. Se nós não instalarmos as baterias que armazenam eletricidade, nós teremos que parar a geração solar fotovoltaica. Por qual razão? Porque nós não temos mais a condição, quando o sol se põe, outra fonte para complementar, especialmente para substituir a falta do solar. E aí o que acontecerá? Terão que ser acionados o despacho de fontes que são poluentes e não são limpas. Então, esse é o motivo que o Brasil utiliza 6, 7% de fontes que não são renováveis, fontes que são poluentes e que o nosso caso é completamente diferente. O Brasil tem todo o potencial, tem toda a capacidade de a gente ter o carro 100% elétrico, de ter o carro carregado na tomada da sua casa, do seu trabalho, de qualquer via pública, urbana e rodoviária, com fontes limpas e renováveis na nossa matriz ou nas nossas matrizes elétricas. Muito bom. Mas indo nessa... Vamos trazer ele para o nosso mundo Sim, agora? mas só um minuto. Mas indo nessa linha, por tudo que você está dizendo sobre até o excesso de energia, né, que a gente tem aí para poder ceder para o país. É que, Alcides, esse é um ponto que é polêmico. Não, tudo bem. Aí o cidadão aqui em São Paulo fala assim, poxa, Sim. mas por que falta eletricidade da minha casa no fim de semana? Isso é outra coisa. Assim, não, existe a geração, Sim. existe a distribuição até a chegada do consumo. Sim. Então, nós no Brasil temos uma geração instalada de 1,5 vezes a mais do que nós consumimos. Agora, o grande desafio do Brasil é o gargalo só na distribuidora. É onde eu vivo, é onde você vive, é onde o Marcelo vive, é onde todos que participam conosco vivem, para poder ter a eletricidade chegando de forma equilibrada, consistente e sem interrupção. Esse é o grande desafio. E como é que estamos nessa infraestrutura de carregador? Porque esse país é um país abençoado, né, onde o empreendedorismo fala por si só. Aqui é um país, né, que se reinventa todo dia. Mas como é que está a infraestrutura? Eu vi que tem vários corredores elétricos no Brasil. Né? Hoje cresce muito. Nós saímos aí nos últimos 4 anos de um crescimento exponencial. Nos últimos 12 meses, eu quero crer que nós saímos de 10.500 postos de recargas pelo Brasil para quase 14 mil. Então, quer dizer, é ainda um salto muito importante a ser dado, mas estamos cada vez mais observando carregadores, estações de carregamento, por todas as cidades brasileiras. Hoje, 25% dos municípios brasileiros já possuem um posto de recarga em vias públicas. Hoje, uma importante malha que nós estamos terminando esses estudos junto com a nossa Associação Brasileira de Veículos Elétricos para identificar qual é a malha rodoviária que já possui carregadores. Quem vai de São Paulo ao Rio de Janeiro tem 6, 7 distintos postos de recarga. Tem infraestrutura mais do que suficiente para carregar o seu carro. Esse investimento é o quê? É tudo privado? Olha, Alcides, a BYD ela não opera o sistema de recarga. Sem dúvida. Então ela estimula, a gente ajuda. Nós demos mais de 100 mil carregadores para as pessoas levarem para casa, levarem para o escritório, levarem para aonde elas desejarem. Mas nós estimulamos e financiamos o setor para que a gente possa colaborar com o funding, para que possam se instalar os carregadores, especialmente os rápidos. Nós somos responsáveis pela instalação de mais de 500 carregadores rápidos por todo o Brasil. Sejam hoje, é obrigado na nossa concessionária a ter um carregador rápido na porta, à disposição do nosso consumidor. Agora, veja só, tem concessionário no Brasil que ele instala um carregador rápido, um carregador de 120 kWh,
com 2 bicos, né, com 2 plugs, que eu posso carregar 2 carros, como o BYD Dolphin Mini, o carro elétrico mais vendido, uma bateria de 38 kWh. Se eu tenho um carregador de 60 kWh em cada plug, eu tenho 2 carregadores, onde eu posso carregar um carro com até 100 kWh, que é o limite hoje, por exemplo, do BYD TAN, ou eu posso carregar 2 carros com 60. Carregadores que ficam instalados por 6, 7 meses por eu não ter carga suficiente. Então, isso está sendo resolvido, as distribuidoras estão investindo, porque é um novo marco. Eu tenho eletricidade e as geradoras hoje estão muito estimuladas a investir. Eu preciso da distribuidora investir para que ela possa ter a infraestrutura de capacidade de grid elétrico passível. Ah, não, no seu prédio, Marcelo, é proibido instalar carregador. Por qual razão? Ah, não, meu grid elétrico não permite. Os carregadores são inteligentes. Eu posso instalar o meu carregador Wallbox na garagem da minha casa, no meu prédio, e vou deixar na minha associação pactuado que ele só vai ser acionado entre 22 horas e 12. Então, quer dizer, aquele horário que o fluxo de utilização de eletricidade é muito baixo. Porque entre 18 e 22 horas esse fluxo sobe muito e a gente utiliza do nosso grid, que é aquela capacidade de eletricidade ser transferida entre a distribuidora e a sua residência, quase 97%, 98%. Mas depois das 22 horas ele cai para menos de 50%. Que é a hora que nós podemos acionar todos os carregadores Wallbox com toda tranquilidade. É como se nós tivéssemos mais ar-condicionados em casa sendo acionados. Então, quer dizer, é baixa potência, é baixa incidência, são seguros. E aí é claro que você tem uma infraestrutura que vem crescendo, nós são mais de 14.300 carregadores de postos e pontos de recarga hoje no Brasil e que vem crescendo muito. É um mercado que estima-se que vai gerar uma oportunidade de empreendimento, de se empreender na ordem de 6 bilhões de reais por todo o Brasil. Porque, como eu disse, a BYD está cada vez mais com compromisso com o mundo, com o meio ambiente, trazendo carros híbridos, super híbridos, carros elétricos. Isso vai proporcionar o quê? Cada vez mais estações de recarga sendo viáveis em rodovias, né, em vias urbanas, né, pelas ruas do todo o Brasil. Muito bom, muito bom, muito bom. Você sabe, só complementando, dúvida. porque tem um lojista, amigo nosso, que fala assim, olha, eu estou com uma parte aqui da loja ociosa. Eu quero colocar aqui um carregador para vender energia. Eu quero colocar aqui para tarifar, né? Não só para atender os carros dele, atender os clientes, mas também atender as pessoas que passam tudo. Você acha que isso a longo prazo... Alcides, vai ser muito a fonte de receita. Eu falei isso para muito síndico de prédio. Falei assim, você imagine só, se o senhor colocar um painel solar no telhado do teu prédio e colocar aqui carregadores para carregar em carros elétricos ou carros híbridos plug-in, criando uma margem de adicional para que o condomínio possa ter uma renda extra. Sim. Isso é para o lojista, isso é para o supermercado, isso é para o shopping center. E se você avaliar, mas um carregador Wallbox, ele transfere 7,4 kWh. Mas, gente, a maior parte dos carros hoje que são vendidos, o BYD Dolphin Mini, são 38 kWh de bateria. Eu estou falando para ti que em 5 horas você vai de 0 a 100%. Então, quer dizer, será que se eu instalar 2, 3, 4 carregadores Wallbox não seria suficiente para mim poder, ali, eu vendo a vaga, porque eu não posso vender eletricidade, porque eu não sou um comercializador. Sim. Mas você aluga a vaga, vende a vaga, você tem os métodos que hoje estão sendo buscados por quem empreende para poder resolver e que viabiliza. Aí você compra um carregador Wallbox aí, R$2.000, R$2.500. Você compra 4, 5 hoje, investe 12, 13, com a instalação, R$20.000. E você gera mais um negócio, gera mais uma receita. Você adiciona no seu negócio algo que está lá, a vaga ociosa, está lá à disposição e que certamente vai te dar condição de você trazer mais clientes, porque você vai trazer pessoas para os seus... Eu vi isso em Sinop. Eu fui outro dia em Sinop, na inauguração de uma concessionária, lá no Mato Grosso, uma cidade do interior do Mato Grosso. Uma estação de recarga. Sensacional. Lá, mas assim, carregador rápido, carregador Wallbox de 7 kW, um café, um coworking e uma lavanderia. E me deixou curioso, por quê? Porque quando eu vi o café, o coworking, a lavanderia, eu perguntei lá para a pessoa que estava comigo, falei assim, mas por quê? Eu falei assim, rapaz, a pessoa para carregar o carro, se ela não vai precisar lavar uma roupa, ela deixa no carregador lento, ela deixa no Wallbox ali, porque ela vai passar 2, 3 horas aqui. Então, assim, o custo, a pessoa cobrava diferente o quilowatt-hora entre um e outro. Então, quer dizer, são várias maneiras de você rentabilizar o seu negócio com algo que não existia. Imagine na hora que os estacionamentos por todo o Brasil começarem a instalar carregadores, porque estarão adicionando uma receita que não existia, de algo que está lá disponível, para que ele traga receita para um negócio onde ele não tinha. Vamos... Aí já é do seu negócio, Marcelo. Já é do seu ramo. Hashtag fica a dica. Nosso já tem lá. Hashtag fica a dica. Já tá lá.
vamos trazer para o nosso mundo, porque tudo que a gente conversou agora, e o podcast está sensacional, riquíssimo, leva a entender que a gente tem que intensificar o treinamento das equipes de venda, porque uma coisa é o concessionário, que tem ali muito próximo a montadora, que dá o treinamento. A gente já viu aqui a parte técnica de vocês, o pós-venda de vocês, que deu aula. Nós, do Sindial da Alvesp, já trouxemos aqui mais de 300 lojistas. Sim. Trouxemos na BID. E colocamos sempre à disposição, né, Marcelo? Sempre, não, zero. É sobre isso que eu estou falando. Primeiro, agradecer a disponibilidade da sua equipe, que é espetacular, o Henrique, toda a turma. Agora trouxeram o Adilson, né? O Adilson é um parceiraço nosso, gente boa. Além de você abriu todas as portas lá. Então, a gente já trouxe muita informação para esse lojista. Precisamos retomar isso agora, daqui para frente. Então, tudo que você falou leva a crer que precisa de muito treinamento do pessoal do Seminovo para ele, na ponta, conseguir... E foi o seu pleito desde o início, né, Exato. Marcelo? Sim. Eu quero aqui deixar registrado o seu pleito, o seu pedido, para que a montadora olhasse e enxergasse os lojistas, para que falasse de uma revalidação de garantia, para que falasse numa possível entrega de um wallbox, né, a depender do modelo. Para o segundo ou terceiro dono. Para o segundo ou terceiro dono. Às vezes o cara extravia, não, porque perde. você, assim, eu dou o wallbox hoje para quem compra o carro zero. Certo. Mas você vai lá entregar um carro, um BYD Dolphin, por exemplo, 2023, eu vou lá, troco ele por um outro carro seminovo, seja BYD ou não. Você, lojista, não tem esse benefício de ter o wallbox. Então, assim, esse diálogo, por o seu pedido, Sim. Hoje estudamos e debruçamos muito profundamente nesse aspecto. Como é que a gente faz para criar esse manual que tem do carro zero, mas para o carro seminovo, para que a gente possa fazer uma avaliação de revalidação de garantia. E dar um box novo pro cara. Quer dizer, olha o carinho que eu tô te tratando. E dessa revalidação você de comprar um garantia. carro elétrico ou híbrido, plug-in, com o box novinho na caixa. Você tem a impressão que eu tô comprando um carro zero. Então, esse é o nosso objetivo, Marcelo. Nós vamos chegar lá. Por quê? Porque é uma discussão clara e transparente pela sua ideia, pela sua reivindicação por todo o seu setor que você representa, para que a gente possa ter, olha, eu sei que as pessoas hoje têm medo, primeiro. Por quê? Porque é um negócio novo. Poxa, mas e o meu negócio? Eu estou aqui há 40, 50 anos vendendo carro, vendendo peça, com oficina, tudo. Gente, é uma transição que não é só com a gente, não é só do Brasil, é uma transição de todo o planeta. Porque quanto mais eu dirijo, menos eu gasto. Onde já se viu isso? Muito As pessoas, elas vão passar por isso de maneira profunda. Então, é fundamental que eu esteja muito próximo com vocês nesse mercado de 16 milhões de carros. Eu não quero estar só presente no mercado de 2,5 milhões, não. Eu quero estar presente nos 16 milhões. E quando você puder ter essa avaliação com a sua equipe treinada, com a equipe de quem você representa treinada, capacitada para dizer assim, gente, se vai comprar um carro elétrico aqui, você vai gastar 90% menos de manutenção. Gente, se vai comprar um carro elétrico aqui, você vai gastar 5 vezes menos de eletricidade do que você gastaria na gasolina. Aí o interesse ele vai aumentar. Eu tenho pessoas que trabalham comigo com menor poder aquisitivo que ele fala assim, poxa, chefe, você não pode dar um desconto pra gente, não. Eu gasto X de gasolina todo dia para ir voltar para casa. Se você me ajuda a comprar um carro elétrico, eu vou gastar aqui X dividido por 5. É muito grande é muito grande esse peso. Bom, aqui eu quero trazer o Alcides, porque ele que desenhou todo esse projeto junto com a sua equipe, certo, Alcides? Sensacional. Me fala um pouco dessa revalidação da garantia, qual é o projeto e o que a gente vai apresentar no Sindial Autovans. Vamos dar um spoiler aqui, né? Só porque o resto para abril, né? Nós vamos deixar para abril. É para abril. Mas junto com a BID, né? Com o Baldi e com o Henrique e todo o time, né? Nós montamos um programa de certificado usado BID, certo? E isso deve acontecer agora no Summit, a gente anunciar o formato disso. Qual que é a nossa maior intenção? É, sobretudo, aproximar o lojista do dealer, fortalecer a relação com ele, né, para que ele possa ter uma relação comercial cada vez mais sustentável, mais fortalecida nesse aspecto, nessa via de mão dupla, né, que é o quê? Indicar ele para comprar uma peça, fazer uma revisão e também trazer o carro, ele receber essa certificação dentro da concessionária. Isso desmistificaria exatamente esse tema tão nevrálgico da dúvida do lojista como do cliente. Será que a bateria está funcionando? Será que, né? Será que esse carro Como é que eu vou olhar isso? Como é que eu vou medir isso? Quanto vai valer esse carro daqui 1 ano ou 2? Tô acostumado a levar no Tião ali, pô, que olha o mecânico para mim, ele olha o carro por baixo. Como é que eu avalio? Pô, chega lá, Tião, doutor, que carro é esse, doutor? Isso tudo faz parte do processo de mudança cultural que a gente está falando aqui, certo? Baldi, sem dúvida.
Você acha, até pela própria precificação que vocês me colocaram o dedo nesse tema, né, mudaram o mercado completamente, você acha que a gente vai ter, a médio e longo prazo, uma estabilidade nessa percepção do consumidor? Porque a gente está falando aqui de consumidor, porque o consumidor vai passar pela nossa loja. Você acha que esse tipo de ação vai trazer mais segurança comercial para o consumidor? Porque a gente quer defender o consumidor, nós e vocês. Totalmente. Não é? Totalmente. Não é verdade? Nós temos respeito pelo consumidor brasileiro. Quando as pessoas comentam, a BYD pratica dumping, a BYD pratica... Eu falei assim, nós Tem carro subsidiado. respeitamos o consumidor brasileiro. Sei de tudo aqui, né? Passamos por um aumento de imposto de importação, passamos por uma oscilação de taxa de câmbio muito grande, mas nós respeitamos o consumidor brasileiro. Esse é o ponto. Você até comentou em alguns podcasts que você falou que a BYD quer ser uma montadora brasileira, né? E ela será a montadora brasileira. E esse tipo de informação, você acha que isso que é o fundamental para poder fechar esse ciclo dessa dúvida, dessa insegurança de preço de revenda? Ô Cides, quantos vocês são no Brasil? 48 mil lojas. Você imagine só. 15 mil só em São Paulo. Se nós... E olha só, o brasileiro compra o carro, como a gente falou aqui mais cedo, que é uma paixão, que é uma relação de amor, que é uma relação de patrimônio com quem ele confia. Então tem uma relação com o lojista de confiança. Ele fala assim, eu vou lá no Marcelo comprar um carro hoje. É como se ele tivesse, né, hoje investindo parte do dia dele naquilo que ele ama. Vou lá ver o carro. Marcelo, e aí, eu vou comprar esse carro ou não vou? Posso comprar? É fundamental, Alcides, que essa relação ela não só se aprimore, mas que ela se entrelaceie. Para que a gente possa ter nos 48 mil lojistas por todo o Brasil, pessoas que falam, a marca BYD, ela é diferenciada. A marca BYD, ela realmente se preocupa com essa relação de futuro, de perenidade do nosso segmento, porque ela sabe que nós somos fundamentais. Eu estou falando para você, vocês são fundamentais para o crescimento de qualquer marca no Brasil, mas especialmente, ainda mais, para marcas que venham como a nossa, que são disruptivas. Marcas de tecnologia que trazem 2 novos segmentos, quando se trata de carro híbrido e carro elétrico. Agora, não tenha dúvida, quando essa relação nossa se aprofunda, ela se entrelaceia para poder explicar, para poder tirar dúvidas, para poder falar. Vocês são fundamentais para um crescimento sustentável para o nosso segmento. Nós vamos tratar cada vez com mais respeito. Vamos criar um manual do carro seminovo, vamos criar um manual de tratos e cuidados. O concessionário vai ter todo o interesse, porque a revisão será feita na concessionária. Lógico. Ele será um distribuidor de peças. E essa relação ela tem que ser profícua, de ganha-ganha, para que vocês possam, em toda a parte do Brasil, serem multiplicadores. Porque não tenha dúvida, você quer ter resultado, você quer levar para o seu cliente aquilo que você confia, aquilo que você acredita, porque amanhã o cliente é seu. Ele não vai bater na minha porta, porque eu sou indústria, eu sou montadora. Ele vai bater na sua porta como lojista, como varejo que está lá na ponta, para poder falar assim, mas a dona Maria veio aqui, comprou um BYD, e agora ela faz o quê com o carro? Pelo contrário, eu quero que ela seja feliz, tenha satisfação. A dona Maria costumava ficar 2 anos com o carro, agora ela vai ter tranquilidade para ficar 4. E cada vez mais as pessoas, elas terão essa visão de que o carro, com garantia, com toda a capacidade de qualidade de entrega, né, com a redução drástica, redução grande de custo, seja para dirigir como combustível e eletricidade, ou seja para manutenção, elas vão falar assim, gente, é mais barato ter um carro como esse. Bom, eu só não concordo com a parte da Dona Maria ficar 4 anos com o carro, tá, Dona Maria? Cada ano a senhora volta para trocar. Nem nós, né, Marcelo? Nem nós, né? Nós vivemos de vender carro, né, Marcelo? Aqui. Bom, sobre tudo... Mas eu acho até além, viu? Só, desculpa te interromper, mas para complementar. Eu acredito muito que no médio prazo, a diferença de valorização de um carro elétrico vai ser como foi um carro a combustão para um carro flex fuel. Você se lembra lá 2006, sim, 2007? Lembro. Tinha o mito. Tinha lá, quem tinha um carro a combustão e não era flex, foi um desabamento não generalizado. É flex, bicho. Não pego não. Menos. É bem por aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, no médio prazo, você pode ter certeza, uma avaliação porque as pessoas, se tratando de carro hatch compacto para uso urbano, quanto nós tivemos os desafios e os gargalos de infraestrutura carro com 2 portas, elétrica, 4 portas. você vai... Exatamente. Carro automático era mico. Carro mico, total. Automático. Carro automático, você tá louco. Hoje nós estamos falando de um carro que não tem câmbio. Não tem câmbio, não tem óleo, não tem transmissão, não tem... Imagine o volume de problemas que eu vou tirar da sua vida. Bom, isso só mostra que a gente está no caminho certo, porque quanto mais informação
a gente, como representante de classe, Sindial, Telvesp, levar para o nosso lojista, o associado, fica muito mais fácil ele avaliar o carro. Fica muito mais fácil ele vender o carro. Porque ele vai vender com entusiasmo. Porque o que trava é a insegurança. Completamente. Se você não está seguro, você trava. Esse é o ponto. Então, o papel da loja, e a gente como associação e sindicato, é levar essa informação precisa para o empresário do setor, treinar a sua equipe, para ele não ter dificuldade na hora da venda. Então, o carro seminovo, elétrico e híbrido, eu acho que isso já está virando essa chave. A gente sabe que tudo é cíclico. O Brasil tem muito nicho, né? A gente já teve locadora, carro por assinatura, tem um monte de coisa que é nichado. O carro elétrico, eu não acho que é nicho. Principalmente com a evolução que está vindo. Pô, eu tinha um celular, o iPhone X, que a bateria acabava em 2 horas. Hoje dura 2 dias. Quando nós imaginaríamos que teríamos um telefone sem teclado? Pois é. Não é verdade? Total. Quando lançou um telefone sem teclado, eu olhei aquilo e falei, rapaz, eu tinha um tecladinho, aquela coisa cômoda, confortável. Lembra o BlackBerry? Ué. Morreu. Não existe mais. Mas enfim, então... Aí você lembra quando o CEO da Microsoft, ele foi perguntado sobre o lançamento do iPhone? Ele deu uma risada, é um vídeo icônico. Uma gargalhada, falou assim, um celular de $500 sem teclado? Você tá fazendo piada, né? Você vê como é que a coisa muda, né? Bom, e tem vários dessas, né? Tem a Nokia, a Kodak, um monte de nego que não investiu na tecnologia, não acreditou na tecnologia, né? Isso mostra... São transições, né? É isso, não tem jeito. É mais ou menos como o Alcides brinca comigo em relação ao Waze, que eu brigo com o Waze. Ele fala, para de discutir com o Waze. Segue ele. Fala, não, eu vou por aqui. Antigamente você comprava um GPS, gastava uma fortuna, lembra? Tinha livro. Tinha mapa, pô. Não, pode dizer assim, mas quando começou a tecnologia, Não, sem dúvida. você gastava uma fortuna com GPS, eu falei assim, hoje tá Aquele na Tinha que atualizar, Tom, né? tinha que Tom, atualizar, lembra? tinha que atualizar. Atualizar, Era uma colocar aquele O SIM card. cardzinho. Sério. SIM card não, era os cards Sim, os cards. Bom, Valdir, a BYD, hoje, em que ranking ela está hoje na montadora mundial? Hoje, como é que vocês estão hoje no cenário mundial? Alcides, hoje a BYD, ela figura em primeiro lugar em carros de novas energias, que são carros híbridos e carros elétricos, é a primeira do mundo, Primeiro do mundo. no mundo todo. Ela está em 4º lugar entre todas as marcas mundiais, se avaliando por marca, brigando pela 3ª posição, e ela vem crescendo, vem se expandindo. Uma fábrica na Europa, na Hungria, uma fábrica na Europa, na Turquia, discutindo uma nova fábrica na Europa, uma fábrica no Brasil, na Bahia, uma fábrica na Tailândia. São pontos importantes. A BYD hoje ela tem mais de 440 fábricas, mais de 1 milhão de funcionários, mais de 100 mil PhDs, 100 mil pesquisadores, cientistas e pessoas que todos os dias dedicam trabalho na pesquisa e a ciência. Todos os dias úteis, desenvolvem e colocam mais de 20 patentes à disposição. Ao longo desse período, são mais de 20 mil patentes reconhecidas mundialmente, com mais de 40 mil patentes reconhecidas no órgão e na autoridade chinesa. Portanto, é uma empresa de tecnologia, é uma green tech, uma empresa que fabrica baterias. Hoje, quase 30% dos iPhones fabricados no planeta são fabricados pela BYD integralmente. Quase 22% das baterias consumidas em todos os meios, em todos os objetos no planeta, são baterias fabricadas pela BYD. Se nós falarmos nos iPads, são quase 80% dos iPads pelo planeta são fabricados integralmente pela BYD. Se falarmos em montadoras, hoje a BYD fabrica baterias para empresas como a Tesla, que era até pouco tempo a número 1 em carros elétricos do mundo. É uma grande parceira, um grande cliente. Fabrica para a Toyota, fabrica para a Mercedes. Então, o nosso objetivo é desenvolver tecnologia e colocar a tecnologia a serviço das pessoas nos seus hábitos do seu dia a dia. Mas no caso aí, então, pelo que eu estou entendendo, vocês têm um anseio de ser a primeira montadora? a Que BYD precisa? tá me irritando, a BYD. O que precisa? É custo, tecnologia, infraestrutura, política? O que é? Alcides, É nós tudo um pouco. Com trabalho, com dedicação, com muito investimento, com muita ciência e com muita pesquisa, a primeira montadora do Brasil. Alcides, nós seremos, com trabalho, com dedicação, com muito investimento, acreditando em cada país do mundo, a primeira montadora do planeta. Porque a BYD acredita que essa transição ela é tecnológica. Ela, mais cedo ou mais tarde, ela ocorrerá.
Existem os gargalos, que são infraestrutura de eletricidade, infraestrutura de carregamento, infraestrutura de matriz Que elétrica. faz parte do E começo de todos qualquer esses coisa, gargalos, mas que ela investe muito. Ela tem hoje os mais vendidos carros híbridos do planeta. O BYD Song Plus, o carro, Marcelo, ele é um carro que vende quase 500 mil de carros por né? ano. Não, esse carro é maravilhoso. Então, assim, é um carro, você imagine só, Maravilhoso. nós estamos falando de Mas 20% você do sabe por mercado que eu brasileiro. concordo com você? Porque vocês vão ser a número 1 em breve. Porque vocês foram a única montadora que acreditou no setor de seminovos. Pode acreditar. É verdade, irmão. Nenhuma nunca acreditou. O mercado de carro seminovo sempre foi clandestino. Sempre foi Preconceito. camelô. Então já tem um preconceito. Por causa da década de 70, de 80, da Boca que a gente conhece aqui, na Barão de Limeira, criou-se um abismo entre o concessionário e o multimarcas. Então o concessionário sempre foi o high performance e é até hoje. Para nós, mundo multimarcas, concessionário é um padrão de excelência, atendimento, processos, cultura, né? Tem todo um estudo feito pelas montadoras e elas dão esse suporte para os empresários, para a equipe de gerente, equipe de venda. Então cria-se uma cultura muito boa de processos e procedimentos. O seminovo nunca teve isso. Então esse abismo estava muito grande. Hoje, 2025, a gente sabe que esse abismo não existe mais. Então a gente tem lojas multimarcas, você conhece várias, Muitas. melhor que muitas concessionárias. Muitas. Principalmente, até acho que é inteligente da BYD fazer shorts concessionárias, né? Concessionárias menores, pequenas, 3, 4, 5 carros para atender o público dela, que é o futuro. Você vê que Volkswagen, GM, Fiat, concessionária de Big 10 Dealer. mil metros, 20 mil metros quadrados, não existe mais. As que não quebraram, estão para quebrar ou já fechou. Então, assim, até essa parte inteligente da BYD, de entender o mercado brasileiro, não adianta. Hoje, por exemplo, eu sou empresário do setor. Eu tenho uma loja multimarcas, eu tenho lá 150 carros no estoque. Eu tenho um de cada. Cara, você tem muito modelo de carro. Então não adianta você querer ser grande, porque toda hora vai vir um cliente pedir algo que você não tem. Até nisso foi inteligente. E o fato de vocês apoiarem o setor de seminovos é o que vai deixar você na vanguarda, porque você tem 16 milhões de carros vendidos no Brasil, que parte disso vai ser BYD daqui para frente, e você tem 48 mil lojas no Brasil, 15 mil lojas em São Paulo, que vão ser aliados de quem confiou nelas. Então você pode ter certeza que o caminho Quem que vocês acredita traçaram, nelas. tenho certeza disso desde o primeiro momento. Estou aqui dando o depoimento. Obrigado. Desde o primeiro momento. Acertadamente, vocês entenderam. Porque no Brasil, um grande gargalo é o seminovo. Se o carro não vingar no seminovo, não vai vender zero. Ele trava aqui. Se eu não falar bem da BYD, se eu não estiver preparado, treinado para falar do consumo, da peça, de todos os benefícios do carro usado, eu travo a sua venda. Isso como historicamente aconteceu com um monte de marca. Tem um monte de carro. Eu tenho 50 anos hoje. Comecei a trabalhar com 13, com loja de carro. Montei minha loja com 18. Dos 13 aos 25, Fiat fui iludido, agora é tarde. Hoje a Fiat, ela é top. A Stellantis é uma marca top de carro. Mas a Fiat era horrível. Então isso mostra toda a transição do mercado. Então o mercado hoje ele está em busca da excelência e de quem acredita nele. Então parabéns pela postura. Parabéns pelos trabalhos que estão fazendo. A gente só escuta falar bem mesmo. E é evidente que nada é perfeito. Ainda mais numa Muito operação pela do frente. tamanho do Brasil. O Brasil tem 50 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Não tem esgoto. E você está trazendo uma tecnologia e um trabalho tão bem feito, é desafiador. E a gente sabe que o Brasil é um país hostil para empreendedor, né? E se tratando de montadora, não preciso falar mais nada, né? Existe um lobby monstro da combustão, do que já está aí, né, há muitos anos, e vocês estão quebrando um paradigma na marra. Eu te vejo todo dia lá quase na Jovem Pan, né? Na marra, levando a informação, levando o benefício de você ter um carro híbrido e elétrico e confiar numa marca que veio para ficar. Então, aqui Eu meus acho, parabéns. eu fico Obrigado. muito feliz. Claro, vou deixar aqui para o presidente, mesmo depois dessa eloquência dele, para ele fechar aqui contigo. Mas olha, Baldi, esse seu papel
com a tua responsabilidade, com a envergadura, com a estatura que você tem, já é disruptivo. De você dar oportunidade para o diálogo construtivo. Ele responde Instagram, cara. Da tiazinha que bateu o carro. Sem dúvida. Você quer mais o quê? Isso é muito importante. Tenta falar com o presidente da Stellantis pra você ver. Isso é muito importante. E você, como montadora, a médio e longo prazo, você vai ter muitos advogados defendendo você pela riqueza do teu negócio. Tá? Então, o que a gente está falando hoje para o lojista é que o carro híbrido, que o carro elétrico, diante desse conhecimento, ele é sim um bom negócio. O que está faltando para ele perceber isso é a informação. Conhecimento. Né? Então, não deixe, né? Não caia numa armadilha, né, de desinformação, porque agora sempre vai ter mensageiro do apocalipse, para que não possa minar o teu negócio. Porque o carro é híbrido e elétrico é uma realidade por tudo que a gente falou aqui, né? E quando a gente encontra parceiros como vocês, né, isso vai trazer cada vez mais segurança e uma relação comercial mais sustentável, sobretudo para preservar o nosso maior patrimônio, que é o cliente. Sim, a gente não vende, né, o Marcelo fala muito isso, a gente não vende o que a gente não compra. Né? Eu só vendo o que eu compro. Né? E hoje, na nossa loja, né, a gente compra e vende carro elétrico. Nesse mito lá não tem. Por isso a preocupação do conhecimento. Do conhecimento, senão, entende? Então, desde já eu te agradeço. Claro que o Marcelo fecha aqui o nosso bate-papo, mas eu queria te parabenizar. Você tem advogado seu na rua, né, brigando por todo esse prospecto, e não só pela empatia, mas pelo teu propósito. Né? E a gente fica muito lisonjeado de poder participar com você dessa mensagem histórica para o setor. Não estamos passando por um processo de transformação. Porque aquela máxima, ela prevalece, né? Depois que deu certo, tapinha nas costas é natural, né? Quero ver você apostar quando começa, que é o que vocês estão fazendo e que nós também acreditamos. E que vocês participaram. Sim. E participam. Desde o começo. E participarão. Ó, identificamos há um ano aqui... atrás, quando você foi lá nos visitar, Sim. Você quis ouvir, era novo, é novo, e certamente teremos muita história para contar. É isso. Então, você apoiar alguém, né? Hoje você é um amigo nosso, você apoiar alguém no começo, isso é prova de amizade, de confiança mesmo. Fala, vamos junto. Totalmente. Porque a gente precisa evoluir junto, porque esse aqui é um cenário do futuro e a gente precisa, cara, da pandemia para cá, o mundo virou parcerias. Não tem como. Quem não tiver parceiro, tá sozinho. Tá sozinho, vai morrer sozinho. Não tem jeito. A empresa existe para isso, ela tem que evoluir todo dia. Então a gente identificou a BYD como um grande player, como um parceiro. Obrigado por ter nos recebido. E quero agradecer a todo mundo aqui do Sindialto da Alvesp, presidente Alexandre Baldi, em nome aqui da BYD, e convidar vocês para seguir aqui Sindialto Alvesp. Dia 24 de abril teremos o nosso Alvesp Summit, que o Baldi já vai se comprometer aqui na câmera, que ele vai lá com a gente. 9 da manhã vai inaugurar, vai abrir o evento com a gente, certo, Alcides? Eu tô aqui tô esperando essa fala. Já pus na saia justa. Já trava a agenda, presidente. Trava a agenda. Obrigado pela simpatia, obrigado pela parceria. Obrigado mesmo. Obrigado você, Alcides. Obrigado você, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram aqui conosco. É fundamental a gente poder explicar, ser transparente, levar essa informação às pessoas. E como eu disse, vocês são replicadores aos milhares que são fundamentais para que a marca BYD tenha sucesso, para que os segmentos, esses novos segmentos de carros híbridos, carros elétricos tenham sucesso, para que a gente possa esclarecer dúvidas, tirar essas dúvidas de vez das pessoas, para que elas possam entender que é uma transição, uma transformação no setor. E como eu disse aqui, repito, é uma paixão do brasileiro, que são os carros, e que a gente vai ter uma longa história pela frente. Muito obrigado pela oportunidade. Dia 24 de abril, tamo junto. Conte com a gente lá. Para acabar, eu quero, você olhando para essa câmera aqui, convidando o pessoal para vir para o Alvesp Summit dia 24 de abril. É isso aí, gente. Quero convidar você. Vou estar lá junto com o Marcelo Cruz, toda a equipe da Alvesp Sindialto, 24 de abril, a partir das 9 horas. 9 da manhã, Alvesp Summit, no Espaço Imensitar. Espaço Imensitar. Vamos estar junto. Obrigado, irmão. Obrigado a você, aqui.
Obrigadão. Sensacional.